Olá! O tema da nossa apresentação é Cinesiologia, uma área de investigação ao movimento humano. O objetivo desse trabalho é introduzir a cinesiologia e apresentar o processo pelo qual ela foi instituída como uma área do conhecimento acadêmico, servindo assim como base aos estudos da educação física. A cinesiologia é a área que estuda e investiga o movimento humano. Já a educação física, de uma forma geral, são atividades físicas planejadas e estruturadas. A educação física estuda e explora a capacidade física e articulações do movimento, visando promover um melhor condicionamento físico. Nos últimos 15 anos, ocorreram na história da educação física 3 acontecimentos marcantes que tornaram o que ela é atualmente. O primeiro acontecimento é a implantação dos cursos de pós-graduação na área da educação física entre as décadas de 70 e 80. Com isso, a educação física passou a se relacionar mais com o ambiente acadêmico. E assim ficou nítido que o curso apresentava uma grande fragilidade no conteúdo abordado pela disciplina. Esse fato foi de extrema importância para o seu desenvolvimento acadêmico, fazendo com que ela expandisse e intensificasse sua busca por novas ideias, conhecimentos e tecnologias. Com os primeiros cursos de pós-graduação implantados, ocorreu a volta de muitos mestres e doutores formados no exterior, trazendo conhecimentos e concepções sobre a educação física, que até então não eram tão profundos no país, fazendo com que o curso obtivesse uma base mais sólida em seu aprendizado, além da criação de novos laboratórios, cujo objetivo era conseguir obter novas informações desconhecidas sobre o tema. Como foi dito, alguns acontecimentos marcaram os últimos anos da história da educação física. O segundo deles foi a implantação do bacharelado nos cursos de preparação profissional. O maior desafio foi o fato de que o curso, até então, era totalmente desacostumado com novidade, tendo uma grade de ensino muito fechada, o que foi extremamente confrontado com a implantação da nova fragmentação. Outra dificuldade muito grande foi enfrentada pelos professores, que até então tinham como base de sua formação apenas a licenciatura. A implantação do bacharelado fez com que o sistema passasse por um momento de instabilidade. Uma forma de reação a isso seria buscar neutralizar as fontes que estariam gerando essa instabilidade, resultando assim na manutenção do status quo. Outra forma de combater esse momento instável seria utilizá-lo justamente como base para uma nova organização, que muitas vezes pode se mostrar mais complexa do que a anterior. Entretanto, pode acarretar uma evolução da área de conhecimento. Aparentemente, a educação física tem escolhido seguir a primeira forma de combater essa instabilidade, já que tem buscado ao máximo preservar a estabilidade vigente. Podemos observar esse fato em diversas ações, como por exemplo, alterar o nome da disciplina sem mudar o seu conteúdo, aumentar o número de disciplinas pela simples divisão do conteúdo já desenvolvido, mudar a estrutura curricular sem mudar a concepção subjacente, entre outros fatores. Porém, é nítido que se for do interesse da educação física se manter sincronizada com o desenvolvimento e dinamismo cuja ciência e a tecnologia têm como características, ela deverá passar a visar o segundo método de reação a essa instabilidade. Essa série de acontecimentos ocorridos durante os últimos 15 anos causou uma reflexão muito ampla na educação física, principalmente em relação à sua identidade. Isso originou um momento de extrema turbulência em relação a uma série de quesitos da área, como preparação e atuação profissional, identidade acadêmica, pesquisa e pós-graduação. As mudanças ocorridas na educação física, tanto conceitual quanto estrutural e operacional, implantaram uma crise no sistema, em que foi observado o choque entre o velho e o novo. O terceiro acontecimento importante foi relacionado à educação física escolar, que teve de ser repensado. Com o esporte em primeiro plano, essa área acabou passando por um período de esquecimento. Porém, passou nos últimos anos a ser muito abordada academicamente, tanto nas universidades quanto nos eventos relacionados ao tema. Apesar desse visível avanço da educação física escolar, em relação a alguns anos atrás, essa área ainda conta com um problema central. Esse problema se dá pelo fato de que, se analisarmos outras disciplinas curriculares, como a física, a química, a matemática, entre outras, vemos que elas contam com um objeto de estudo. Por exemplo, a física existe independente do ensino da física, o que não ocorre com a educação física escolar, que passou a ser questionada nesse quesito. Antigamente, o curso de Educação Física era sustentado por 3 pilares disciplinares. São eles: as disciplinas academicamente orientadas, que ofereciam os conhecimentos teóricos provenientes das chamadas ciências-mães, como a psicologia, a fisiologia e a antropologia. As disciplinas orientadas às atividades, que eram centradas em jogos, esportes, danças, ginásticas e recreação. E as disciplinas de orientação pedagógica,
que discutiam aspectos relacionados com o ensino no sentido amplo. Esses 3 pilares não eram suficientes para reconhecer as necessidades de um curso de educação física no espaço da universidade, que era constantemente colocado em xeque, pois se questionava a ausência de um corpo de conhecimento acadêmico-científico próprio da educação física. A questão é, faltava uma identidade própria do curso de educação física, como uma ciência que o caracteriza, uma ciência mãe com conhecimentos profundos a serem explorados, capaz de produzir essa identidade que faltava ao curso, colocando um fim a essa falta de reconhecimento como um curso superior de preparação profissional academicamente orientado. Na busca por essa identidade, o americano Franklin Henry é de tamanho prestígio na estruturação do curso de educação física. Suas ações, em meados de 1960, iniciou um amplo movimento de caracterização da educação física quanto um curso acadêmico. No Brasil, os efeitos dessas ações começaram a ser sentidas na década de 80, com a implantação dos cursos de pós-graduação. Essa caracterização veio acompanhada de 2 propostas de estruturação do curso, uma de cunho interdisciplinar e a outra de cunho transdisciplinar. A discussão sobre a identidade da educação física no Brasil teve um impulso inicial com as reflexões de Cunha, em 1988, que resultaram na sugestão de uma ciência da motricidade humana e que desse reconhecimento para a educação física, fazendo com que ela não fosse só entendida como área prática, mas também como área acadêmica. Começou assim um grande agito sobre esse assunto, tornando um foco de forte atenção e tensão no meio acadêmico. Com isso, viu-se a necessidade de uma área de conhecimento que se preocupe em estudar o movimento humano de forma abrangente e profunda. Há também uma compreensão de que, em função dessas características, a denominação educação física torna-se muito restritiva e deixa de ser adequada para expressar toda a abrangência dessa área do conhecimento. No contexto internacional, várias denominações têm sido utilizadas para substituir a educação física, tanto como denominação de uma área acadêmica, como também do nome de departamentos e cursos de preparação profissional. Algumas delas são cineantropologia, motricidade humana, ciências do movimento humano, ciências do exercício e ciências do esporte. A mudança de nomenclatura tem sido defendida com base em diferentes argumentos, como, por exemplo, separar os aspectos disciplinares e acadêmicos dos práticos, numa tentativa de obter responsabilidade acadêmica, e como um esforço legítimo para redefinir a área na busca de uma melhor denominação que facilite a identificação da identidade acadêmica da área. Segundo o professor Dr. Gotani, o termo cinesiologia seria o mais adequado, visto que significa literalmente estudo do movimento. A cinesiologia poderia ser defendida como uma área do conhecimento que tem como objetivo de estudo o movimento humano, com seu foco de preparações centrados no estudo dos movimentos genéricos e específicos do esporte, exercício, ginástica, jogos e dança. A cinesiologia tem mais características de uma área de conhecimento do que de uma disciplina acadêmica. Uma disciplina acadêmica é normalmente identificada por assumir um objetivo de estudo próprio, uma metodologia de estudos especializada e um paradigma próprio identificado por um conjunto de teorias que resulta num corpo de conhecimentos único. Estes requisitos são normalmente preenchidos pelas disciplinas tradicionais, verticalmente estruturadas, como no caso da anatomia, da fisiologia, da psicologia, sociologia e da antropologia. A cinesiologia tem uma característica muito peculiar no sentido de que ela abrange estudos desde os níveis mais microscópicos até os mais macroscópicos, transcendendo os limites das disciplinas tradicionais. Essas abrangências da cinesiologia traz dificuldades em relação à sua identidade epistemológica e metodológica, pois a pluralidade se apresenta como uma característica inerente e como uma condição indispensável para o sucesso do empreendimento. Por outro lado, ela tem o privilégio de ser uma das poucas áreas em que há uma perspectiva concreta de integrar conhecimentos e descobertas de várias disciplinas em torno de um mesmo objetivo de estudo. A cinesiologia teria uma estrutura transdisciplinar. Seria constituída de 3 grandes sub-áreas de investigação, sendo elas biodinâmica do movimento humano, comportamento motor e estudos socioculturais do movimento humano. Na área de biodinâmica do movimento humano, estaria englobado a bioquímica do exercício físico e fisiologia do exercício, a biomecânica e a cineantropometria. Já no comportamento motor humano, estariam as disciplinas de controle motor, aprendizagem motora e desenvolvimento motor, além da psicologia do esporte.
enquanto que na sub-área dos estudos socioculturais do movimento humano estariam a sociologia, a história, a antropologia, a filosofia, a ética e a estética do movimento humano ou do esporte. Numa visão mais integrativa e sistêmica da ciência, com preocupações de evitar a crescente especialização e fragmentação, estas sub-áreas incorporariam as diferentes especialidades hoje existentes para fomentar uma maior comunicação interna e estimular a realização de estudos integrativos e temáticos. A cinesiologia estudaria não só os mecanismos e funções do movimento humano, mas também os processos de mudança que o mesmo manifesta ao longo do seu ciclo de vida, seja como consequência do desenvolvimento ou da aprendizagem. Ela estudaria também o significado biopsico-sociocultural do movimento humano em suas diferentes formas de manifestação. As pesquisas desenvolvidas em cinesiologia seriam de natureza básica, ou seja, sem preocupação com a solução de problemas práticos. Os conhecimentos produzidos por ela poderiam ser utilizados em pesquisas aplicadas por diversas áreas que necessitam de conhecimentos acerca do movimento humano, como a educação física, a fisioterapia e a terapia ocupacional. A educação física caracteriza uma área de pesquisa eminentemente aplicada, de preocupação pedagógica e profissional, cujos conhecimentos serviriam de base para a elaboração e desenvolvimento de programas de educação física em nível formal e não formal. A educação física estudaria academicamente os aspectos pedagógicos e profissionais, e elas pertinentes através de pesquisas aplicadas. Essas pesquisas implantariam uma síntese de conhecimentos produzidos pela cinesiologia nas suas três sub-áreas: biodinâmica do movimento, comportamento motor humano e estudos socioculturais do movimento humano, além de uma interação com outras áreas, particularmente a educação, que é responsável pelo desenvolvimento integral da personalidade do indivíduo, preparando-o para a vida, e a medicina, que é responsável pela insaturação e manutenção da saúde, como tem ocorrido historicamente. Com isso, a educação física seria constituída de duas sub-áreas: pedagogia do movimento humano e adaptação do movimento humano. A pedagogia do movimento humano é responsável pelo estudo e disseminação do conhecimento sobre os movimentos acumulados através dos anos. A adaptação do movimento humano seria responsável por estudos que procuram produzir conhecimentos que sirvam como base para o desenvolvimento de programas de educação física à população especial, não só de deportadores de deficiências, mas também de gestantes, cardiopatas, asmáticos e assim por diante. Para uma melhor compreensão da relação entre cinesiologia e outras áreas que tratam do movimento humano e tornando o esporte como outro exemplo, é possível adotar o seguinte raciocínio: o esporte, enquanto fenômeno, constitui uma das formas de manifestação do movimento humano e, como tal, seria objeto de estudo da cinesiologia. Por outro lado, o esporte, enquanto uma área profissionalizante, caracteriza uma área de pesquisa aplicada, cuja preocupação seria de produzir conhecimentos capazes de solucionar problemas práticos da vida real, através de suas duas sub-áreas, sendo ela treinamento esportivo e administração esportiva. Portanto, para Gottani, o curso de preparação profissional tem que conter tanto conhecimentos acadêmicos amplos e gerais sobre o objeto de estudo, o movimento humano, quanto conhecimentos profissionalizantes e aplicados, o esporte. O curso deve visar a formação de um profissional com conhecimentos amplos, capaz de ser crítico em frente a um problema. Ou seja, cabe aos cursos de preparação profissional organizar os conhecimentos de acordo com o perfil do profissional que se quer formar e disseminá-los de forma organizada no decorrer de uma grade curricular estruturada. Para as universidades em que educação física é uma unidade independente, uma estrutura capaz de abrigar tanto a área acadêmica quanto a área profissionalizante seria a Faculdade de Cinesiologia, Educação Física e Esporte, na qual o Departamento de Cinesiologia seria subdividido em biodinâmica do movimento humano, comportamento motor humano e estudos socioculturais do movimento humano. Já o Departamento de Educação Física em pedagogia do movimento humano e adaptação do movimento humano, enquanto o departamento de esporte seria dividido em treinamento esportivo e administração esportiva. Esse foi nosso trabalho de introdução à Educação Física 1. Obrigado por assistir. Esse trabalho contou com os integrantes Marlon Gomes, Pedro Henrique, Vinícius Fraga, Leonardo Valenzos e eu, Wesley Rodrigues.